Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O planeta Terra já não é mais o mesmo. Altas temperaturas, chuvas fora de época, frio inesperado são exemplos de mudanças climáticas. E para falar sobre esses assuntos, nós conversamos hoje com o geólogo e também professor de mudanças climáticas da USP, Pedro Cortes. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui no JR Mundo conversando com vocês. E vale lembrar que toda quinta-feira, a partir das 7h30 nas plataformas digitais da Record TV, tem um episódio novo do JR Mundo. Tem ainda no formato podcast, no aplicativo da sua preferência. Professor, recentemente tivemos a constatação de que a temperatura média da Terra passou dos 17 graus. É a maior já registrada. É muita coisa, professor? Sim, é muita coisa, principalmente quando a gente considera que essa distribuição da temperatura ela não é homogênea. Às vezes as pessoas podem pensar, 17 graus é pouca coisa. É fresquinho. Não, é fresquinho, né? Mas nós temos que considerar que nos polos a temperatura é abaixo de zero, mas, por exemplo, agora na Europa nós estamos verificando temperaturas acima de 40 graus, o que também pode parecer uma coisa, né, irrelevante, assim, ou não tão preocupante, para quem mora em cidades tropicais, por exemplo, morar no Centro-Oeste, morar no Rio de Janeiro, no Nordeste, não, 40 graus a gente aguenta. O problema é que na Europa eles não estão preparados para essa temperatura. Muitas cidades, muitos países estão preparados para temperaturas baixas. As casas têm isolamento térmico, têm sistemas de aquecimento, mas não tem um sistema de ventilação para dar vazão a essa temperatura elevada. Então isso causa muita preocupação, inclusive pelo inusitado, porque muitas das cidades ou das regiões que estão enfrentando temperaturas altas, né, elas não passavam por situações similares nas últimas décadas. Então, tudo isso causa uma preocupação muito grande porque, efetivamente, é uma situação inusitada em termos de registros, né, de temperaturas. Professor, falando ainda de altas temperaturas, nós temos os exemplos da Europa, que o senhor mesmo está citando, exemplos também nos Estados Unidos. A gente consegue fazer alguma relação direta com alguns fenômenos climáticos que têm acontecido no Brasil? Por exemplo, esses temporais que nós assistimos aqui no litoral norte de São Paulo, também na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso aí tudo está, de alguma forma, relacionado? Veja, isso faz parte de um conjunto de situações completamente inusitadas que, infelizmente, tem acontecido com uma frequência cada vez maior e de maneira muito intensa. Né? Você citou, por exemplo, a tempestade que teve no início do ano no litoral norte. Nós tivemos ali, em menos de 24 horas, em alguns locais, a chuva equivalente a 3 ou 4 meses. Ou seja, pegar a chuva que ocorre em 3 ou 4 meses e concentrar isso em menos de 24 horas num determinado local é muita água. Nós tivemos também no ano passado e também este ano ciclones na região sul, atingindo principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com uma velocidade, né, de vento muito elevado, muito acima do normal, uma série de tempestades, no caso desse último ciclone que afetou boa parte do Rio Grande do Sul, que não são situações usuais. Por exemplo, é comum nós termos ciclones durante o inverno na região sul, mas não um ciclone com essa potência e com esse tamanho que nós tivemos, né, recentemente. Nós tivemos também no ano passado tempestades no Nordeste com volume de água muito acima do já registrado. Então, veja, nós temos uma série de situações em todo o mundo que chamam a atenção para a força com a qual elas se manifestam. Nós tivemos também, só para não falar em chuva ou temperatura alta, nós tivemos há poucos anos, aí, há 2 anos, nós tivemos uma seca sem precedentes históricos, né, não há registro histórico, na região central do Brasil. Né, se bem a gente vai lembrar, o nível das hidrelétricas ficou extremamente baixo por falta de chuva. Então, veja, nós temos em todo o mundo situações completamente atípicas ocorrendo e com uma frequência cada vez maior. Isso chama a atenção, não é assim, olha, aconteceu uma tempestade fora do normal numa determinada região, ponto. Não aconteceu mais nada nos anos anteriores, ou nos anos seguintes, ou em outras regiões, não. O que a gente infelizmente está vendo é uma sucessão de eventos extremos,
seja com secas muito intensas ou chuvas muito fortes e ventos muito fortes, ou seja, são situações extremas que têm ocorrido no mundo todo. E professor, até que ponto a interferência humana tem sido definitiva para o aceleramento desse processo? Então veja, os primeiros estudos que chamaram a atenção para a concentração de dióxido de carbono, que é o CO2, que ele é emitido, por exemplo, quando a gente tem a queima de combustível fóssil, é emitido quando a gente tem a queima de floresta, né? É um gás que vai para a atmosfera e ele fica na atmosfera por muitos anos. Os primeiros estudos que chamaram a atenção para que o aumento dessa concentração poderia ter interferência no clima, poderia elevar a temperatura, eles são de meados dos anos 70. Ou seja, a gente tem estudos que aí na prática estão com quase 50 anos chamando a atenção para o fato da queima, especialmente da queima de combustível fóssil, gerar um volume excessivo de gás que fica na atmosfera por muitos anos e isso pode aumentar a temperatura. E de que maneira isso ocorre? Da onde vem essa energia, né, que alimenta o planeta, a atmosfera? Vem do Sol. Quando nós tornamos o nosso cobertor mais, não é exatamente isso, não é mais grosso, mas você imagina um cobertor mais pesado, Sim. Ele vai reter mais calor. É o que está acontecendo com a atmosfera. A gente está juntando mais gases, né, de efeito estufa, esses gases eles retêm o calor do Sol, então é como se a gente tivesse um aquecedor ao nosso lado e a gente colocasse um cobertor mais grosso, mais pesado. A gente vai acabar sentindo mais calor. E essa energia que fica, ela alimenta, né, ela aquece os oceanos e a atmosfera e coloca mais energia nos processos naturais. Então a comparação que eu faço é se pegar uma panela com água, você colocar em fogo brando ou fogo médio, ela vai demorar para ferver. Sim. Se a gente aumentar o fogo, né, colocar em fogo alto, que é o que a gente está fazendo na prática, a velocidade com que a água ferve é muito maior. Se colocar então, uma tampa aí. Exatamente o que está acontecendo. Nós estamos colocando mais energia em processos naturais, então isso faz com que esses processos ocorram com maior intensidade, com maior velocidade ou em locais onde isso não estava acontecendo antes. Então esses extremos, infelizmente, eles têm se manifestado em todo o mundo. Professor, inclusive um diretor da Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, chegou a dizer que o pior ainda está por vir. O senhor concorda com isso? Infelizmente, sim. É mesmo? Por quê? Veja, algumas dessas previsões de que esses eventos extremos eles iriam ocorrer, essas previsões davam conta que isso ia acontecer, por exemplo, daqui a 20 anos aproximadamente. E muita gente, essas previsões que eu falo é do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um grupo muito grande de especialistas, é um painel montado pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial para analisar o que está acontecendo com o clima. Então eles fazem análises em diversas áreas, né? Não só na meteorologia, climatologia, mas também os impactos disso na agricultura, na economia, na urbanização e tal. Bom, os prognósticos davam conta de que isso que a gente está vivenciando agora ocorreria daqui uns 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos. E eu lembro, quando esses relatórios saíam há alguns anos, as pessoas diziam assim, não, eles estão sendo alarmistas. Agora, tem gente que olha para esses relatórios e fala assim, não, eles foram conservadores. Né? Eles não deram conta de que a coisa poderia acontecer mais rapidamente do que previsto. Certo. Então, veja, se o relatório dava conta que lá por 2050 várias alterações iriam ocorrer, e elas ocorreram, né, agora, na década de 2020, pois é. Né? Imagina se eles tivessem falado assim, olha, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que está acontecendo agora, há 10 anos, você fala assim, ó, vai acontecer, daqui a 10 anos nós vamos ter chuvas muito fortes no Brasil, nós vamos ter temperaturas elevadíssimas na Europa ou nos Estados Unidos, o pessoal não ia efetivamente acreditar. E isso surpreendeu os cientistas. Eu sou revisor de relatórios do painel intergovernamental de mudança climática, né? E por questão de sigilo, enquanto os relatórios não são publicados, eu não posso adiantar o conteúdo. O que eu posso dizer é que a velocidade e intensidade desses eventos tem surpreendido muitos cientistas. Eles diziam, ó, isso vai acontecer mais para frente, mas está acontecendo antes do previsto, infelizmente. Justamente pelas interferências humanas. Exatamente. Nós temos um consumo exagerado, né, de combustíveis fósseis
E cada vez que a gente usa o combustível fóssil, isso gera gases de efeito estufa, né, que é principalmente o CO2, isso vai para a atmosfera. Isso demora muitos anos, né, demora décadas para que isso seja absorvido, principalmente pelos oceanos. Nós temos a queima de florestas, então tudo isso continua acontecendo. E esses gases estão lá na atmosfera criando esse efeito. Então o que nós precisaríamos fazer? De um lado, diminuir o uso de combustíveis fósseis, buscar alternativas para isso. Então, por exemplo, energia eólica, energia solar, hidroelétricas, tudo isso são fontes renováveis que não geram gases de efeito estufa como a queima de combustível fóssil. E, por outro lado, investir na recuperação florestal, né? Ou seja, recuperar áreas desmatadas, porque aí tem uma coisa bastante interessante, que lembra o que a gente aprendeu no ensino médio, né, no ensino fundamental, que é a fotossíntese. As plantas, principalmente quando elas estão crescendo, pelo processo da fotossíntese, elas capturam o CO2 da atmosfera, ficam com o carbono para a construção do tecido celular e libera de volta o oxigênio. Sim. Então é por isso que falam que a floresta é um grande depósito de carbono. Né? Quando você investe na recuperação florestal, você está ajudando a retirar carbono da atmosfera. É uma das formas mais eficientes que a gente tem, além de todos os benefícios ambientais que isso gera. Então, a gente precisa correr para reduzir os efeitos, porque, como você bem disse, isso está se manifestando em vários locais. Né? Professor, nós sabemos que o Brasil tem um protagonismo muito grande no que diz respeito à questão climática e, inclusive, verbaliza e tenta assumir uma postura de liderança internacional. O senhor acredita que as nossas leis estão à altura do desafio, da demanda? Porque o que a gente vê ainda é uma dose de negacionismo muito expressiva em que isso aí sempre teve. É a mídia que divulga. Veja, as leis que nós temos, elas dão conta do recado, né? O que a gente precisa é encarar o desafio de frente. Então, falar assim, olha, nós vamos partir para programas de recuperação florestal, nós vamos partir para incentivo à economia verde. Inclusive, está para ser lançado um programa, né, de transição ecológica por parte do governo federal, que contempla aí mais de 100 ações, mais de uma centena de ações voltadas para a área ambiental. Porque o que acontece? O governo ele quer chegar no final do ano, na próxima convenção do clima, realmente com um pacote de soluções, falar assim, olha, o Brasil realmente voltou a ocupar o seu lugar em relação às questões ambientais. Então ele quer começar a desenvolver isso tão logo possível. Correto. Né? Mas veja, em relação ao negacionismo, eu me lembro muito do que acontecia em relação ao cigarro nos anos 60, 70, 80. Olha só, se investia muito dinheiro em publicidade. Sim. Eram produções magníficas. Embora o produto não fosse magnífico, Exato. as produções eram magníficas, né? E se gastava muito dinheiro com isso, mas não só a propaganda. A indústria do tabaco, ela investia muito em pesquisa, não para provar que o tabaco não fazia mal. Ela investia em pesquisa para colocar em dúvida se realmente o tabaco ele poderia ser associado a câncer de pulmão, de garganta, doenças cardiovasculares. Sim. Então, os cientistas que eram patrocinados, não diretamente pela indústria do tabaco, mas às vezes por meio de fundações, tal, né, eles, olha, não há uma correlação direta, né, não se sabe se realmente o cigarro faz tão mal quanto estão falando, mas aí veja, se a gente retornar aos anos 80, né, não vou avançar, não vou retroceder tanto, anos 70 ou 60, mas anos 80, era inimaginável, por exemplo, que a propaganda de cigarro ela fosse banida da TV. Era inimaginável que, por exemplo, equipes de Fórmula 1, que eram patrocinadas por marcas de cigarro, deixassem de ser patrocinadas por marcas de cigarro. Concordo com o senhor. Né? Que as embalagens do cigarro passassem a conter imagens de pessoas afetadas pelo cigarro, que o cigarro fosse proibido nos aviões, que o cigarro fosse proibido em bares e restaurantes e tal. Por que isso aconteceu? Porque as evidências clínicas, as evidências científicas foram tão grandes, foram se avolumando tanto, que não há hoje uma pessoa que possa, assim, em sã consciência, defender abertamente o cigarro e falar assim, olha, não faz mal. Não dá mais, né? A mesma coisa acontece com as mudanças climáticas. Né?
Há, claro, pessoas que têm dúvidas, pessoas que não têm essa certeza, mas as evidências científicas, elas são tão grandes que isso tem levado a própria, que eu chamo indústria do petróleo, não Sim. são necessariamente as empresas petrolíferas, mas, enfim, várias empresas que estão no entorno dessa indústria, ou as próprias empresas que perfuram, né, poços e tal, elas começam a divulgar peças de propaganda, assim, na internet, ou notícias que dão conta do seguinte: olha, para você usar o carro elétrico, isso é uma hipocrisia, por exemplo, na Europa, porque boa parte da energia elétrica na Europa é gerada com combustível fóssil, né? Com óleo e carvão. Bom, na Europa está acontecendo um problema em particular, por conta da guerra, eles tiveram uma redução grande do suprimento de gás, que era o combustível que eles contavam como um combustível de transição, porque ele embora seja um combustível fóssil, ele emite muito menos poluentes e gás de efeito estufa do que o óleo, do que o carvão. Eles tiveram que regredir, né, para o óleo e para o carvão por falta de suprimento de gás. Então eles falam assim: não, você está usando carro elétrico, no fundo você está usando uma fonte que causa prejuízos ao meio ambiente. Mas tem um porém. Eles estão trabalhando intensamente para limpar a matriz energética europeia. Então você tem um investimento muito grande já de vários anos em geração eólica, geração solar, que está sendo ainda mais impulsionado. Então, à medida em que a gente tem a fonte principal sendo limpa, isso vai afetar todos os carros elétricos de uma maneira geral. Não é porque não vai depender da vontade do consumidor abastecer ou não com energia elétrica mais ou menos limpa. A energia ela vai sendo limpa ao longo dos anos. Mas há uma indústria, vamos dizer assim, de desinformação tentando desqualificar as soluções ambientalmente amigáveis. Preocupa também muito a questão do aumento do nível dos oceanos. Existem dados que mostram que isso tem sido também expressivo e mais rápido do que o que se previa. Professor, existe risco de que países de fato desapareçam ou isso aí seria um exagero? Não, existe risco de fato, né? Há países na Oceania, ali na Polinésia, que têm sofrido muito, né? Ilhas que têm sofrido muito com isso, porque são ilhas baixas e uma pequena elevação do nível do mar já ocupa um grande espaço do país. Então, você imagina, você morar num país que a situação, continuando do jeito que está, esse país está destinado a submergir. Quer dizer, você vai ter que deixar tudo, absolutamente tudo para trás, para tentar reiniciar a sua vida num outro local. Então, essa é uma realidade que tem afetado mais drasticamente alguns locais, mas também é uma realidade que não escapa ao cenário brasileiro. Nós temos vários locais, vários pontos do litoral que têm perdido espaço para o mar devido ao avanço do mar. Isso afeta a Flórida também, né? Há estudos que dão conta de que a Flórida ela pode ter, e já vem enfrentando prejuízos muito significativos com a elevação do nível do mar. Então, essa é uma preocupação de fato. E, professor, consequentemente, os movimentos migratórios acabam ficando mais intensos, também pela elevação do nível do mar, que acaba fazendo com que essas pessoas tenham que sair de determinadas regiões. Mas também existe, certamente, a questão da temperatura, porque, como o senhor mesmo disse, aumentando demais a temperatura na Europa, como é que fica a situação por lá? As pessoas, creio eu, que também acabam saindo, não só da Europa, mas talvez de países que já sejam eminentemente quentes. No último verão europeu foram 61 mil mortos. Fazer o quê, professor? Nós temos aí uma situação muito peculiar, porque nós temos uma categoria que não é reconhecida internacionalmente, que é a do refugiado climático. São pessoas que saem principalmente da África em direção à Europa, o que pode parecer contraditório, né? Porque você mesmo colocou, a Europa também está passando por situações extremas. Exato. Mas eles saem da África muitas vezes pela elevação da temperatura, pela falta de água e, consequentemente, prejuízo muito grande à agricultura, por fome, e acabam migrando para a Europa. Só que isso não é reconhecido internacionalmente, porque você tem, por exemplo, o caso de refugiado político, isso tem uma normativa da ONU que acaba organizando isso e facilitando que essa pessoa receba o status de refugiado. E o grande temor é que, se for reconhecido o status de refugiado climático, aumente muito a solicitação de status de refugiado nos países europeus. Mas o que você colocou realmente é fato, ou seja, nós temos ainda uma situação na Europa
que, em certo ponto, ela é administrável, porque são países que têm recursos. Exato. Isso não evita a morte das pessoas, infelizmente, principalmente das pessoas de maior idade e principalmente das crianças, que são as duas faixas mais vulneráveis ao aumento da temperatura, desidratação e tal. Mas, sem dúvida, nós temos aí uma situação muito preocupante, porque, a continuar essa situação, é previsível que determinadas áreas da Europa elas sejam, vamos dizer assim, desocupadas, Claro. as pessoas busquem outras áreas em busca de condições melhores de vida. Fazer o que então? Porque conversando com o senhor aqui, eu estou me lembrando lá dos anos 80, quando eu era criança, e eu ouvia falar sobre a bomba atômica. Eu morria de medo que aquele negócio explodisse em algum canto. Não que a bomba atômica esteja completamente descartada. A gente está vendo aí o cenário internacional. Mas o que fazer, professor, para que os nossos filhos, para que netos e para que nós mesmos tenhamos uma condição melhor e que não fique só num raciocínio otimista, mas que de fato a gente consiga ter uma reta, uma linha de raciocínio, onde é possível com ações coletivas. O que a gente pode esperar, professor? Bom, nós temos várias coisas que são possíveis, né? Primeiro, além de buscar a redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Ou seja, redução do consumo de combustíveis fósseis, que é uma aposta, né? Falar, bom, não vamos deixar essa herança para o futuro, é trabalhar também na recuperação, né? No que a gente chama de sequestro do carbono da atmosfera com recuperação florestal, mas também é necessário uma atenção muito grande às previsões meteorológicas e previsões climáticas, porque, embora o clima esteja mudando de uma maneira muito rápida, nós temos instrumentos para, ao menos, detectar parte dessas mudanças e informar, olha, nesse semestre vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso, a chuva vai ser melhor ou pior distribuída. Então, é muito importante que os agricultores eles tenham uma atenção especial a isso, e é uma informação que está facilmente disponível na internet, informação de qualidade. Você tem o Instituto Nacional de Meteorologia, você tem institutos estaduais de meteorologia, defesa civil, você tem empresas que prestam consultoria, mas que elas fornecem muitas informações gratuitamente. Ficar atento a isso para poder trabalhar, né, de tal forma que você tenha. Você pode não ter exatamente no clima um aliado, mas você deixa de ter ele como um grande inimigo. Você tentar aproveitar, você que eu falo assim genericamente, Entendo, claro, não, claro. Tentar aproveitar melhor as condições que vão se apresentar. Em relação às cidades, por exemplo, onde tem ocorrido muitas enchentes, Exato. é necessário um investimento muito grande na melhoria da capacidade de drenagem das cidades. Só que muitos municípios não têm dinheiro para fazer isso. Então precisa aí do socorro ou dos governos estaduais ou do governo federal. Precisa de uma solução integrada. Outro problema que a gente tem, muita gente mora em área de risco, que está sujeita, principalmente com fortes chuvas, a deslizamentos, enchentes e tal. E o que eu digo, a pessoa não vai para a área de risco porque ela quer, Sim, ela vai por claro. falta de opção. É um fator social. Então, para remanejar essas pessoas dessas áreas, é necessário que a gente tenha uma política habitacional para dar condições dignas Claro. de moradia. E muita gente não quer a casa de graça. Eles se dispõem a, não, eu quero pagar, mas eu quero ter uma casa adequada, um bairro adequado, tal, né? E para isso, realmente, a gente precisa de um plano. Muitas vezes os estados, há vários estados que não têm condições de fazer isso, precisa de um plano integrado entre estados e governo federal para fomentar o desenvolvimento de um programa habitacional que permita retirar as pessoas das áreas de risco. Portanto, são soluções integradas, né? Não há uma única solução que vai dar conta do problema. Agora, professor, a gente consegue ainda evitar o pior, como foi dito por um dos diretores dessa agência vinculada à ONU? E se conseguimos evitar o pior, o que é que nós devemos fazer? Nosso tempo já está terminando. Bom, eu acredito que eu sou muito otimista, eu acredito que a gente tenha condições de evitar o pior, desde que a gente comece efetivamente a agir. E como eu disse na resposta anterior, são soluções integradas, né? Não há uma única solução. É importante que a gente persista nessas soluções, mesmo que a gente enfrente ainda o descrédito, né? Ah, isso não vai dar certo, aqui não vai funcionar. Não, o que a gente não pode é ficar parado. Ficar parado a gente só vai assistir a tragédia acontecendo cada vez de maneira mais intensa. Então a gente tem que tomar atitudes. E mesmo atitudes individuais, elas têm um peso significativo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar essa atitude aqui, por exemplo, eu vou reciclar alguma coisa, mas
Só eu estou fazendo isso. Né? Se a gente pensar, só em São Paulo, são 12 milhões de habitantes. Se 12 milhões de pessoas tomarem atitudes boas, no somatório, a gente vai ter um negócio muito grande. Agora, imagina assim, um país inteiro, um estado, uma região. Quer dizer, se as pessoas se conscientizarem e falarem, vou dar minha pequena contribuição, mas na soma, isso vai ter um resultado bastante significativo. Professor Pedro Cortes, muitíssimo obrigado, viu, pelas suas informações, pela sua entrevista. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi todo meu, eu fico muito contente de poder passar essas informações para quem nos assiste. Muito obrigado. O JR Mundo é o nosso espaço para debater temas de importância internacional. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda o formato em podcast no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.